Nesta aula, vamos resolver mais uma equação que envolve grandezas entre si, que é uma regra de três composta. Um comboio ferroviário, composto por 3 locomotivas, percorre um trajeto em 3 horas, transportando 15 vagões de capacidade de 60 toneladas cada um. Para fazer a mesma viagem em apenas 2 horas, um comboio com 20 vagões de capacidade 50 toneladas, menores os vagões, necessitaria ser tracionada por quantas locomotivas de igual capacidade? Vamos montar a nossa regra de 3. Recomenda-se sempre montar as grandezas lado a lado, examinar cada uma em relação à incógnita, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E para isso sempre é bom colocar a grandeza da incógnita na extremidade, ou à esquerda ou à direita. É o que faremos aqui. Onde está a incógnita? A nossa incógnita é a grandeza locomotivas. Então, lá, um comboio ferroviário composto por 3 locomotivas, percorre um trajeto em 3 horas, então leva 3 horas, transportando 15 vagões de capacidade de 60 toneladas cada um. Então a pergunta, para fazer a mesma viagem em apenas 2 horas, um comboio com 20 vagões de capacidade de 50 toneladas cada vagão necessitaria ser tracionada por quantas locomotivas? É a nossa incógnita aqui. Vamos analisar cada uma dessas grandezas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 grandezas relacionadas entre si, 3 grandezas relacionadas com a incógnita. Vamos orientar a grandeza onde está a incógnita com seta para cima. Aquelas que forem diretamente proporcional à incógnita será também seta para cima. As que forem inversamente serão seta para baixo. Então vamos analisar a primeira. Imagino que o resto das grandezas são constantes e só essa que está sendo analisada é que é variável. Então 3 locomotivas, transportando lá o comboio, fazem 3 horas essa viagem. Para fazer em apenas 2 horas, se os vagões forem os mesmos, a mesma capacidade de tudo, para fazer em apenas 2 horas, vai precisar mais locomotivas ou menos? Quer dizer, mais potência de tracionamento ou menos? Ó, para fazer em menos hora, eu vou precisar de mais locomotiva, mais potência tracionando. Então, para fazer mais rapidamente a viagem, eu preciso de mais locomotivas. Significa que essa grandeza é inversamente proporcional à grandeza locomotiva. Faço seta orientada para baixo, contrária da incógnita. Vamos analisar agora a grandeza vagões. Ó, eu faço num certo tempo a viagem transportando 15 vagões com 3 locomotivas. Se eu aumentar para 20 vagões, se forem de mesma capacidade de carga, esses vagões, etc. Né? Para eu fazer no mesmo tempo essa viagem, transportando 20 vagões, vou precisar de mais locomotiva ou menos locomotiva? Mais potência ou menos potência? Então, para transportar mais vagões no mesmo tempo, eu vou precisar de mais carga transportada, mais vagões, mais locomotiva tracionando para fazer no mesmo tempo. Então é diretamente, porque aumenta o número de vagões, vai ter que aumentar a locomotiva. Para transportar esse comboio, vagões de 60 toneladas num certo tempo, e um certo número de vagões, eu preciso de 3 locomotivas. Agora, se eu diminuir para vagões menores, apenas de 50 toneladas cada vagão, para fazer no mesmo tempo, com o mesmo número de vagões, eu preciso de mais locomotiva ou menos locomotiva tracionando? Ó, se os vagões agora são de capacidade menor, é menos carga, eu preciso de menos locomotiva. Então vai diminuir a capacidade dos vagões, vai tender a diminuir o número de locomotivas. Então também são diretamente proporcionais entre si. Então agora eu já analisei quem é diretamente e quem é inversamente proporcional à incógnita. Vamos montar a nossa equação.
A razão aonde está a incógnita eu mantenho do jeito que está. As que forem inversas eu vou inverter. É o caso aqui do tempo para fazer a viagem. Vou passar o 2 para o numerador e o 3 para o denominador, porque é inversamente proporcional ao número de locomotivas. A grandeza vagões transportados é diretamente proporcional à grandeza de locomotivas, vai manter do jeito que está, 15 sobre 20. E a grandeza, capacidade de carga de cada vagão também é diretamente proporcional, vai manter do jeito que está, 60 sobre 50. Agora que eu já inverti as que são inversas e mantive as que são diretas, eu vou multiplicar os numeradores entre si, multiplicar os denominadores entre si, e daí multiplicar cruzado aqui com a grandeza onde está a incógnita, para fazer a aplicação da regra das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Quando eu multiplico os numeradores das outras razões entre si e os denominadores entre si, eu na verdade eu vou compactar em uma só razão. Então eu vou multiplicar as outras razões entre si para compactar. Com isso eu não vou prejudicar nada a relação que existe entre elas. Mas só que antes de multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si, eu devo simplificar tudo o que for possível, para daí trabalhar com números menores. Então, após essas simplificações todas que fizemos, restou lá no numerador o 3, restou o 1 e o 1 que vão multiplicar o x, que vão para o denominador. Então, 3 vezes 1 vezes 1 vão para o denominador. E no numerador vai o que sobrou aqui no denominador, que multiplica esse 3. Então vai o 5 vezes 1, vezes 1, vezes o 3. 5 vezes 1, vezes 1, vezes o 3. Notamos que aqui ainda dá para simplificar esse 3 com esse 3. E aí sim, multiplicação dos numeradores e dos denominadores, que deu tudo 1 no denominador, e só restou 5, 5 vezes 1, vezes 1, que é 5. 5 locomotivas serão necessárias, que é a resposta dessa regra de 3 composta. Precisamos de 5 locomotivas para fazer esse transporte desse comboio nesse tempo. Se você gostou da aula, marque o joinha ali embaixo e se inscreva nesse canal para receber as próximas aulas de matemática básica, que serão bastante importantes. Até mais!